Boa noite a todos, indistintamente. Sejam bem-vindos à nossa live. Gostaria de agradecer a presença do doutor Helder Macedo. Muito obrigado, doutor. Gostaria de agradecer também a presença do doutor Gedalias. Muito Boa obrigado, noite, obrigado, doutor. Para quem não me conhece, meu nome é Everaldo Júnior, sou advogado, especialista em ciências criminais, autor do livro Crimes contra a Honra nas redes sociais, lançado pela editora Liceu em 2017. E presidente da Comissão de Proteção da Pessoa com Deficiência pela OAB Timbaúba, tá certo? Vamos começar o nosso bate-papo. Gente, a intenção dessa live é lançar o tema, né, a nova campanha da Comissão de Proteção da Pessoa com Deficiência, chamada O que você faria em meu lugar? Essa campanha respectiva, ela tem por intuito conscientizar a população no sentido de não utilizar, por exemplo, banheiros para deficiente, estacionamentos com vagas especiais, situações que nós vemos corriqueiramente, né, em nosso dia a dia, de pessoas que não têm deficiência e utilizando, né, da respectiva vaga, do respectivo banheiro, por exemplo, do respectivo direito o qual não é daquela pessoa, né, e a pessoa utiliza como se dela fosse. E aí, a de proteção das pessoas com deficiência está lançando hoje essa campanha de conscientização intitulada O que você faria em meu lugar? Tá bom? E aí a gente vai debater um pouco, né, sobre o respectivo tema, que vai ser, com certeza, um debate muito caloroso, um debate muito, muito bom, muito produtivo. Tá certo? Gostaria, por favor, doutor Gedalias, que o senhor se apresentasse. Boa noite, nobres colegas, doutor Helder, né? Nosso doutor que está dirigindo, né, essa live. Ele, com grande sumidade, já fala sobre esse assunto. Eu tive um pequeno problema com a minha câmera quase agora, mas já está resolvido. Meu nome é Gedalias Lucena, né? Sou advogado, faço parte aqui da subseccional Timbaúba, né, da OAB subseccional Timbaúba. Sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário e me sinto muito honrado, viu, doutor, em participar dessa live, em participar deste simpósio debate, não é? Eu creio que vai ser de grande valia. É um debate para que as pessoas também se conscientizem, não é? Eu gosto muito de dizer que, assim como o direito penal não precisaria de existir se as pessoas não cometessem nenhuma ilicitude, não é? Então, todas essas normas que tentam proteger, tentam resguardar o direito das pessoas que têm alguma deficiência de mobilidade, alguma deficiência física, alguma coisa, né, que não consegue ter um acesso amplo a todos os locais, degraus, altura, tal. Essas leis não precisariam existir se as pessoas realmente tivessem consciência, né? Não precisaria impor força nem normas se as pessoas realmente fossem humanas e pensassem não só nelas, pensassem também em outras pessoas que, por um motivo ou outro, têm alguma dificuldade de realizar alguma tarefa, de realizar alguma função. Então, estamos aí abertos a toda uma rede mundial, né, de internet. Quem quiser perguntar, né, fiquem à vontade. O que nós não soubermos responder, temos aqui o presidente da comissão aqui, que é uma sumidade no assunto, e com certeza ele saberá responder. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de passar a palavra para o doutor Helder Macedo. Doutor Helder, pode se apresentar, por gentileza? Boa noite a todos, boa noite aos meus amigos timbaubenses e a todos que nos assistem nessa noite. Gostaria de abraçar, mesmo que virtualmente, o meu amigo Everaldo Júnior
lutador dessa causa, dos direitos da pessoa com deficiência. O meu amigo Gedalias também, incansável causídico das causas previdenciárias, e que muito nos honra com sua presença na Comissão de Direito Previdenciário também, já há alguns mandatos. E gostaria também de, inicialmente, dizer que isso me alegra, esse debate, porque é um debate também que pode ser alargado, ampliado perante a sociedade, diante da importância que ele tem, né? Então, eu vejo que esse estatuto pode ser ampliado, né? Esse programa que o nosso amigo Everaldo Júnior vai lançar provavelmente visa justamente garantir esses direitos, e é importante que a gente possa estar discutindo isso e ampliar o máximo possível esse debate, para que as pessoas se sensibilizem com relação a essa causa, que possam criar essa empatia em favor dos direitos da pessoa com deficiência, de modo que me alegra participar desse debate, mesmo que modestamente. Já disse aqui aos colegas de debate que eu serei muito mais um ouvinte, porque irei aprender com eles, mas me alegra somente em participar. Estou à disposição. Vamos dar início. Muito obrigado, doutor. Então, vamos dar início, né? Eu estou aqui de olho nas perguntas, as eventuais perguntas que as pessoas mandarem por aqui. Eu estou acompanhando aqui no chat, tá ok? Vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco da comissão, né? Eu me formei como advogado, eu me colei grau na faculdade em janeiro de 2016, e como eu tive a bênção de Deus de conseguir passar na OAB antes de terminar o curso, né, ainda no 9º período da faculdade, então eu fiz o juramento e peguei meu número profissional em fevereiro de 2016. E aí, com pouco tempo, né, trabalhando aí com a graça de Deus, trabalhando aí com muita humildade, com muita perseverança, o presidente da OAB de Timbaúba, o doutor Antônio Apolinário, me nomeou como presidente da Comissão de Proteção da Pessoa com Deficiência, né? E qual seria a intenção dessa comissão? Qual seria o objetivo dessa comissão? Basicamente, o objetivo dessa comissão é ajudar e lutar pela pessoa com deficiência, seja essa pessoa deficiente auditiva, física, deficiência visual, né? Então, assim, abrangendo todos os tipos de deficiência, tá certo? E aí a gente faz um trabalho de cobrança, né, de fiscalização. Nós fazemos também um trabalho nós parabenizamos as pessoas, os órgãos, as empresas que estão de acordo ou que aceitam reconhecem o nosso pedido e fazem, né, o que nós estamos pedindo, quando não está de acordo com a norma, que hoje a norma vigente, a norma mais importante sobre o assunto é a Lei 13.146/2015, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, mais conhecida também, muita gente conhece pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, onde vai falar de acessibilidade, onde vai falar sobre os seus direitos, sobre, enfim, um monte de direitos, um monte de direitos e garantias, né, para a pessoa com deficiência. Então, o objetivo da comissão é justamente esse, fazer valer que a lei seja realmente respeitada e que a pessoa com deficiência tenha a sua vida digna, possa, por exemplo, ir e vir, usando o seu direito de ir e vir previsto constitucionalmente, né? E possa exercer esse direito de forma digna e de forma plena, né? Porque temos aí, por exemplo, no artigo 53 da respectiva lei, a definição de acessibilidade, que, de maneira bem simples, eu posso dizer que a definição de acessibilidade a partir do momento que o deficiente vive a sua vida sem precisar de ajuda, de forma independente, aí a acessibilidade está respeitada, né? De maneira bem simples.
para a gente entender, né? De maneira bem simples. Mas, claro que na lei tem um monte de palavra bonita, né? Mas de maneira bem simples. Então, assim, eu fiquei muito grato e fiquei lisonjeado, né? Com o convite do doutor Antônio Apolinário para tomar posse do cargo de presidente da respectiva comissão. Para mim é uma honra e uma grande responsabilidade também, né? Porque não é fácil, tá? Até porque só a comissão sozinha não vai fazer muita coisa, então nós precisamos do apoio, principalmente do apoio da população, né? Na questão de denunciar irregularidades, né? Enfim, é necessário, necessário. E aí, por que é interessante manter uma pessoa com deficiência na presidência de uma comissão que protege pessoas com deficiência, né? Porque a partir do momento que uma pessoa com deficiência vai tomar a frente, justamente, doutor, vai tomar a frente, ele tem conhecimento de causa para poder realmente lutar, para poder fazer valer os direitos ali, e ele vai saber um pouco ali do que a pessoa com deficiência está precisando, porque ele passa na pele, no dia a dia. Ele passa na pele. Então, isso foi de suma importância, né? E aí, estamos realizando um trabalho. Algumas empresas temos um pouco mais de dificuldades para poder fazer valer o direito. Outras empresas, de prontidão, atendem nosso pedido e realizam trabalho, né? Por exemplo, nós podemos citar algumas empresas aqui que já aceitaram o nosso pedido e já realizaram as coisas de acordo certinho com o que manda a nossa lei. Por exemplo, o Super Varejão Timbaúbense, na nossa cidade de Timbaúba, tinha o banheiro para deficiente, mas não estava de acordo com a nossa legislação. Entrei em contato com a empresa, foi inclusive num dia de folga, num dia de domingo. Cheguei lá no supermercado, vi a irregularidade, conversei amigavelmente com uma pessoa lá do setor, e a pessoa de prontidão me garantiu que iria realizar as alterações necessárias, e efetivamente a empresa realizou em pouco tempo. Então isso é maravilhoso. O Super Varejão Timbaúbense está de parabéns, né? Outras empresas, por exemplo, o Alto Posto Guarani também se comprometeu para realizar as mudanças necessárias nos banheiros. Porque muita gente, doutores, acham que, por exemplo, só colocar uma única rampa já tá resolvido. Mas às vezes acontece, para quem tem deficiência, vai ver que, por exemplo, a empresa coloca uma rampa, porém coloca uma rampa bem assim, ó, ela bem íngreme. Como é que o deficiente ele vai subir essa rampa? Como é que uma pessoa com cadeira de rodas vai sozinha, utilizando da acessibilidade e da sua liberdade de ir e vir, seu direito de ir e vir, sem precisar de ajuda de ninguém? Como é que essa pessoa vai subir com a cadeira de rodas aqui? Né? Então, assim, é complicado. Muitas pessoas acham que é simplesmente colocar a rampa e acabou, né? Mas aí nós fazemos as exigências e, graças a Deus, a comissão estamos tendo muitos frutos aí em relação ao nosso trabalho, né? Por exemplo, eu gostaria também de agradecer ao pároco, o Padre André, né? O padre daqui da Igreja Nossa Senhora das Dores, aqui, da Igreja Matriz de Timbaúba, que ele fez a reforma, realizou a reforma na lateral da igreja, que tinha um acesso, mas a rampa era muito íngreme, e era impossível um idoso, por exemplo, adentrar a igreja sem precisar de ajuda, né? E ele prontamente fez uma reforma completa, nós fomos fiscalizar, analisamos lá a questão da rampa, se estava certinho, se dava para um cadeirante ir utilizá-la, né, de maneira correta, de maneira eficaz. E nós olhamos e verificamos que está tudo nos conformes. Inclusive, a comissão protocolou na secretaria da paróquia um voto de parabéns, né, os parabéns para o pároco em decorrência da reforma que ele fez. Então, a comissão cobra
a comissão tenta conversar amigavelmente, né? Mas, em último caso, caso não haja acordo, a comissão vai, por via judicial, fazer as respectivas cobranças. Mas, graças a Deus, assim, pouquíssimos casos nós tivemos problemas. Graças a Deus, a grande maioria, tanto do poder público quanto das empresas privadas, nos ajudam muito, né? No sentido de acatar o nosso pedido, né? E, por exemplo, nós também queremos parabenizar a Prefeitura de Timbaúba, que ali, aquela rampa que tem na frente do prédio da Prefeitura, foi a nossa comissão que fez o pedido, né? Porque a gente sabe que tem aquelas escadarias, né? Que o prédio é bem antigo e tem aquelas escadarias, e aquela rampa ali do lado das escadas foi a nossa comissão que realizou o pedido e o gestor público realizou a respectiva adaptação. Tá bom? Então, graças a Deus, assim, isso é basicamente o trabalho, né, que a comissão vem fazendo e que vem dando frutos, né, com a graça de Deus, vem ajudando muito e estamos, aos pouquinhos, modificando e melhorando a vida da pessoa com deficiência. Só que não adianta a comissão realizar um trabalho, né, se a população não ajudar. Porque o que é que acontece? Por exemplo, aqui em Timbaúba, no centro da cidade, nós temos uma vaga de estacionamento para pessoas com deficiência, né? Com pessoas com necessidades especiais. Porém, já aconteceram situações de, por exemplo, uma pessoa estacionar uma carroça no meio da vaga. Uma carroça no meio da vaga. E uma pessoa com deficiência precisou utilizar aquela única vaga que tinha no centro da cidade e não pôde utilizar. Né? E para quem é de Timbaúba sabe que é complicado para estacionar no centro ali. Imagina para uma pessoa com deficiência que tem as suas necessidades e precisa daquela vaga. Né? Algumas situações já aconteceram comigo e com toda certeza com outras pessoas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção, de que precisar utilizar o banheiro especial, né? E uma pessoa que não tem deficiência está utilizando aquele banheiro ali que a pessoa não tem direito algum de utilizar e a pessoa vai e utiliza. Isso é um desrespeito muito grande com o ser humano, né? Eu, por exemplo, já passei por situações em que eu estava em uma respectiva cidade, não vou dizer o nome, né, por questão de ética, mas estava na respectiva cidade e precisei de uma vaga especial. Na hora que nós íamos estacionar, um rapaz que não é deficiente passou na frente, estacionou e saiu andando do carro, E nós gritamos, essa vaga é para deficiente, o senhor não pode usar. Ele gritou com a maior cara de pau, eu sou deficiente, e saiu andando. Vocês acreditam, doutores? É a falta de consciência do pessoal, né? Absurdo. Pois é. E aí, uma coisa que eu sempre falo com as pessoas é o seguinte, as pessoas querem os benefícios de ser deficiente, mas as pessoas não querem precisar de ajuda para subir uma ladeira, precisar de ajuda para subir um degrau, precisar que alguém lhe pegue nos braços para ir fazer suas necessidades no banheiro. As pessoas não querem esse tipo de infortúnio, né? As pessoas só querem o bônus, mas não quer o ônus. A pessoa quer se fingir de deficiente para entrar nas cotas no concurso público. A pessoa quer utilizar o banheiro de deficiente, porque normalmente o banheiro de deficiente é mais limpinho e o banheiro masculino, por exemplo, normalmente é bem sujo. Banheiros públicos, por exemplo. O de uso público, privado de uso público, por exemplo. Então, assim, é bem complicada essa questão. E a comissão teve a ideia de realizar essa campanha justamente por isso. Nós estamos
há um bom tempo realizando um trabalho, porém, muitas vezes, a própria população atrapalha. No sentido, claro que é a minoria, né? Claro que é a minoria. Mas existem algumas pessoas específicas que deveriam ajudar, deveriam ter a consciência de respeitar o direito da pessoa com deficiência, né? E não respeitam. Às vezes as pessoas entram num estacionamento, estacionam, né, na vaga de deficiente e dizem assim, não, é só por 1 minuto. E já aconteceu em minha vida particular, de naquele minuto eu precisar da vaga e não ter. Imagina a quantidade de pessoas que já passaram por isso ou por algo parecido. Para vocês terem uma ideia, Timbaúba tem uma média de 53 mil habitantes. Foi realizado um levantamento da quantidade de pessoas com deficiência em Timbaúba. Isso levando-se em consideração todas as deficiências, né? Não apenas a física. Mas fizeram um levantamento e detectaram que Timbaúba, com 53 mil habitantes, tem uma população com algum tipo de deficiência em um número de, na média, de 13 mil pessoas. Isso, as pessoas que foram, assim, fora as pessoas que não foram descobertas na pesquisa, né? Mas foram detectadas 13 mil pessoas, em média, que têm algum tipo de deficiência. Então, para você analisar 53 mil habitantes para 13 mil pessoas é muita coisa. É muita coisa. Né? Então, assim, aí você vê uma situação de uma pessoa que não pode utilizar aquela vaga e utilizar. Eu acredito que se a população tivesse consciência e se colocasse no lugar do outro, a coisa fluiria muito melhor. É justamente por isso que a comissão lançou essa campanha, está lançando agora nessa live, né? Essa campanha. O que você faria no meu lugar? E eu gostaria de perguntar para os espectadores e até para os doutores também, né? Pedir para os senhores se imaginarem, né? Numa situação em que os senhores estivessem, e o pessoal também que está assistindo, estivessem, por exemplo, numa cadeira de roda, sem ninguém para ajudar, e precisar adentrar numa loja para comprar uma camisa, por exemplo, e essa loja não tiver acessibilidade. Ou vamos imaginar que talvez até nem tenha um degrau grande, mas um degrau pequenininho, mas que dificulte a cadeira de roda de entrar. Ou os senhores estivessem de muleta, com a mobilidade das pernas um pouco diminuída, e como é que fariam, por exemplo, para subir o meio-fio, se não tivesse a respectiva rampa bem feita, de uma forma mais assim, né, menos íngreme? Gostaria de perguntar, né, para o pessoal também, né? Aí, Lucas Nascimento Macedo, lamentável, nem todos têm os mesmos direitos. Todos são iguais perante a lei. Infelizmente, a sociedade ainda é preconceituosa. Exatamente, Lucas. Exatamente. E aí, você falou em preconceito, eu lembrei. Preconceito é uma coisa que, infelizmente, eu e qualquer pessoa com deficiência, seja uma deficiência maior ou menor, nós passamos todos os dias. Por mais que, graças a Deus, eu tenha já um nome na sociedade, graças a Deus, eu já sou bem conhecido e tudo, mas eu ainda sofro preconceito, até hoje. Quando eu chego, por exemplo, no centro de Timbaúba, entro numa loja, vou comprar alguma coisa, estaciono meu carro, desço do meu carro sozinho, entro numa loja sorrindo, brinco com um, brinco com outro, faço resenha com um, abraço o outro. Agora, abraçar não por conta do corona, né? Não pode abraçar, mas no dia a dia. E aí, faço minhas compras e carrego minha bolsa com meu produto, com minha compra na muleta, carrego lá e vou feliz da vida, entro no meu carro,
coloco minha mercadoria dentro do carro, feliz da vida e sorrindo, né, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E tem pessoas que me olham como se estivesse vendo um extraterrestre, literalmente. Como se fosse uma coisa extraordinária ver uma pessoa com deficiência no centro da cidade, sem precisar da ajuda de ninguém, e fazendo tudo que uma pessoa sem deficiência faz e com um sorriso no rosto. Talvez isso seja admiração, tudo bem. Talvez isso seja surpresa por parte da pessoa, porque não está acostumado com esse tipo de situação, pode ser. Mas o fato é, preconceito existe e nós, pessoas com deficiência, passamos todos os dias. Infelizmente. Foi muito boa a colocação de Lucas Macedo. Assunto essencial, Everaldo Advogado, assunto essencial para a importância de toda a população. É verdade, doutor, é verdade. E justamente é preciso que haja um debate em relação a isso, né, para que a população possa amadurecer e clarear as ideias. Mestre Apolinário, parabéns, Everaldo Júnior, pela presidência de importante comissão. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, doutores Osiel Benedito. Gente, é basicamente isso, tá? Teve outra situação, por exemplo, que já aconteceu comigo. Outra situação que já aconteceu comigo. Eu, em um determinado shopping na Paraíba, entrei no banheiro, lá na parte específica para deficientes, e eu percebi que tinha um senhor, até muito bem vestido, chapeuzinho, parecendo aquele chapeuzinho de carioca, né? Aquele do Rio de Janeiro, aqueles caras lá do Rio de Janeiro, uma beca danada, aparentemente não era uma pessoa sem instrução, aparentemente era uma pessoa de conhecimento, uma pessoa que sabia das coisas, e eu percebi, né, pela brecha da porta ali, eu percebi que ele estava agoniado para entrar, eu vou dizer assim, no meu banheiro, entre aspas, né, no meu banheiro. E eu percebi, e aí, por conta disso, eu demorei, fiz questão de demorar lá dentro. Fiz questão, só para ver a reação dele, né? Do meu lado, do lado do banheiro especial, tinha um banheiro masculino, né, que aí o pessoal utilizava, que inclusive estava vazio, não tinha ninguém nesse banheiro. E aí, na hora que eu ia saindo, né, quando eu saí do banheiro, eu percebi que ele não esperou nem eu sair, já queria entrar. Eu travei a porta aqui com as mãos e falei: o senhor não tem direito de usar esse banheiro. Isso na frente de um monte de gente lá que estava lavando as mãos na pia do banheiro lá do shopping. E eu falei: o senhor não tem direito. Ele fez assim: mas eu sou idoso. Eu falei assim: meu amigo, banheiro para idoso é uma coisa, deficiente é outra. O senhor não tem. E outra coisa, o senhor tem mais de 60? Eu disse a ele: porque pelo estatuto do idoso, o idoso é considerado quem tem mais de 60. Aí ele ficou resmungando lá, e eu falei: meu amigo, você não tem condições, você não tem direito de usar esse banheiro. Isso aqui, para resumir a história, a gente acabou pegando uma discussão, foi uma gritaria, um bate-boca danado dentro do banheiro, mas, infelizmente, eu não tinha, naquele momento, autoridades que pudessem me ajudar. As pessoas que estavam ali comigo que estavam ali no banheiro, ao meu redor, viram a situação, mas ficaram receosos de se meter no meio, com medo até de sofrer algum tipo de agressão, né? Eu, na hora, não tive medo de sofrer agressão, porque ali eu sabia que tinha, se acaso ele fizesse alguma coisa comigo, tinha pessoas ali ao meu redor que me ajudariam, né? Eu estava ali defendendo o meu direito e lutei por isso. Mas, infelizmente, eu não pude impedir que ele utilizasse o banheiro. E eu fiquei assim, isso, para nós que somos pessoas com deficiência, isso causa uma revolta muito grande. Isso causa uma revolta muito grande porque, normalmente, eu não sei o banheiro feminino, mas normalmente o banheiro masculino de uso público, normalmente é sujo, né?
Normalmente, banheiro de uso público masculino é bem sujo. E, pelo menos eu, não sei a questão das outras pessoas, eu tenho a defesa baixa. E em situação de eu precisar sentar no vaso sanitário para utilizar o banheiro e tiver, por exemplo, sujo de urina, é um risco muito grande de eu pegar uma doença, uma infecção, e com toda certeza outras e outras pessoas também que têm algum tipo de deficiência. Só que o problema é que as pessoas, algumas pessoas, claro, né, não são todas, é a minoria, mas as pessoas não têm consciência e não se põem no lugar de uma pessoa com deficiência. Peraí, se fosse comigo, como é que eu me sentiria? Uma falta de empatia grande. Isso, doutor. Uma falta de empatia. E esse é o problema. Esse é o problema, porque é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos aqui, com essa intenção de lançar essa campanha. A comissão realizará um trabalho dentro da cidade de Timbaúba e dentro das cidades circunvizinhas, né, no sentido de conscientizar a população, mas nós estamos aí trabalhando, né, não vamos ainda falar o que é que vai ser realizado, mas em breve a população vai ver o trabalho da comissão nesse sentido, tá certo? E estamos muito preocupados com isso. Estamos muito preocupados com isso, porque a comissão faz um trabalho em prol do deficiente e algumas pessoas da sociedade fazem algo totalmente o contrário. Então, assim, é uma situação delicada, mas que precisa ser conversada, que precisa ser debatida, né? É de suma importância. Então, assim, já aconteceu, por exemplo, eu estava passeando num domingo, dirigindo meu carro, dando uma volta para dar uma relaxada. E aí, eu acho que era mais ou menos umas 11h40 da manhã, de repente me deu vontade de almoçar fora. Eu digo, rapaz, eu acho que eu não vou almoçar em casa, não. Eu acho que eu vou para um determinado restaurante aqui em Timbaúba para almoçar. Só que cheguei nesse restaurante, porém, eu não tinha ninguém para me ajudar nesse dia, porque foi uma coisa decidida de última hora, e aí não convidei ninguém para almoçar comigo. Falei, vou comer nesse restaurante. Cheguei nesse restaurante, quem é de Timbaúba sabe, nesse restaurante tem alguns degraus. E eu não consegui subir sozinho, porque nem tem corrimão e os degraus são bem altos para mim, porque eu não consigo levantar muito minha perna. E, com toda certeza, uma pessoa de cadeira de rodas, um idoso, por exemplo, não teria condições alguma de adentrar sem ajuda naquele respectivo restaurante. E, simplesmente, o que aconteceu? Eu deixei de almoçar, assim, de almoçar nesse restaurante, claro que eu não deixei de almoçar, né? Não deixei de almoçar nesse restaurante que eu queria almoçar, simplesmente porque não tinha acessibilidade, né? E esse restaurante deixou de ganhar dinheiro porque não tinha acessibilidade. Vejam lá a coisa, como funciona. Sabe-se lá Deus quantas vezes já deixou, né? Pois é, doutor, pois é. É justamente por isso. Muitas pessoas em Timbaúba têm comércio que não tem acessibilidade. Quantas e quantas vezes já aconteceu de uma pessoa com deficiência chegar na comissão denunciando que precisou entrar em determinada loja, determinado comércio em Timbaúba e não tinha acessibilidade. Por isso a comissão está realizando um trabalho nesse sentido, para melhorar essa questão. Mas só alguns exemplos, estou dizendo para os senhores, para o pessoal também que está assistindo a live, porque são situações que eu passei na minha vida pessoal que espelha muito a vida de outras e outras e outras pessoas com deficiência. Porque isso é muito similar. Isso que eu passo é muito similar ao que outra pessoa passa, ao que um idoso passa, ao que uma pessoa que quebrou uma perna passa, porque existe uma diferença técnica pela lei, né, pela lei de inclusão, existe uma diferença técnica entre pessoa com deficiência
e pessoa com mobilidade reduzida. Né? Pelo artigo 3º, salvo engano, da Lei 12, da Lei 13.146/2015, pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem aquela dificuldade de longo prazo. E pessoa com mobilidade reduzida é aquela pessoa que vai ficar por um tempo mais curto com aquele tipo de dificuldade. Então, existe essa diferença. Por exemplo, uma pessoa que quebrou a perna, colocou aquele gesso ali, está com dificuldade de andar, logo, depois de não sei quanto tempo, sei lá, 2 semanas ali, a pessoa vai tirar o gesso e vai voltar ao normal. Agora, uma pessoa com deficiência que adquiriu, por exemplo, que precisou amputar a perna, por exemplo, ou uma pessoa que perdeu a força das pernas, como foi o meu caso, ou uma pessoa que é deficiente visual, inclusive queria até deixar um abraço para o meu amigo Edson, terapeuta, Manos de Anjo, né? É um amigão meu, um exemplo de vida. Ele é deficiente visual, perdeu a visão com 16 anos de idade, né? É uma pessoa, eu conheço ele, eu acredito que há uns 15 anos, faz uns 15 anos que eu conheço ele, nunca vi ele reclamar da vida, ele sempre com um sorriso no rosto, mesmo dependendo das pessoas, mesmo com todas as dificuldades que ele tem na vida pessoal e na vida profissional, mas ele está ali, sempre com um sorriso no rosto, e eu me espelho muito nele. Edson, um abraço, meu amigo, que Deus te abençoe. E você é um exemplo de vida, e eu me espelho muito em você. Sempre que dá aquela vontade de reclamar, eu penso ali, epa, não posso reclamar não. Deus me proporcionou e nos proporcionou muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Então, vamos que vamos. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui nos comentários do pessoal. Everaldo Advogado, doutor Helder e doutor Gedalias, vocês já presenciaram alguma situação que dificultou o acesso de pessoas com deficiência? Podem responder. Já sim, com certeza. Eu morava em João Pessoa há um certo tempo atrás, alguns anos atrás, e a rua que eu residia era uma rua um pouco enladeirada, né? E o meu vizinho comprou um veículo e fez uma rampa de acesso ao veículo dele, que ficou com um degrau no meio da calçada, com uma altura bem elevada. E na nossa rua tinha uma pessoa que era cadeirante, inclusive do lado da rua da casa dele, do mesmo lado da casa dele. E algumas pessoas da rua lá, inclusive eu, fomos ao encontro dele para questionar, perguntar se não teria outra forma, se ele baixasse um pouco a entrada da casa, não precisava de tanto, aquele degrau ficaria menor, ou se tivesse alguma forma de fazer ele com menos altura, né? E ele, altamente irredutível, disse que, com essas palavras, ele disse que a pessoa tinha toda a rua e o outro lado da calçada ainda para passar. Não precisaria obrigatoriamente de passar na calçada dele. E eu ainda disse a ele, mas o senhor já imaginou se do outro lado da rua outra pessoa construir outra calçada da mesma forma? Ele disse, ainda assim terá a rua. E o pessoal da rua se juntou, várias pessoas se juntaram lá e nós fizemos uma baixa-assinada, comunicamos o setor de obras da prefeitura lá da cidade. Eu até fiz, confesso que na minha época não era advogado, nem na época era caminhoneiro, confesso que fiz até com um pouco de descredibilidade, mas nós fizemos essa baixa-assinada, uma pessoa se responsabilizou em levar lá ao setor de obras da prefeitura e, para o nosso prazer, essa pessoa foi multada, a construção dele na calçada não tinha autorização, né? Ele foi multado e foi obrigado realmente a rebaixar a entrada da casa dele. Ele continuou com a rampa, mas em um nível bem baixo e sem aquele degrau de quina. Ele fez um degrau com um pouco ondulado, que deu acessibilidade. Mas essa aí eu presenciei bem de perto mesmo. E, graças a Deus, teve uma solução. Olha aí, graças a Deus, graças a Deus. Doutor Helder, o senhor já presenciou alguma situação de irregularidade, alguma situação nesse sentido que violasse o direito da pessoa com deficiência? De desrespeito à pessoa com deficiência, nós nos deparamos todos os dias, né? Assim, é difícil você se recordar de um caso específico, assim, no meu caso, porque eu me deparo com isso todos os dias aqui. Por exemplo, indo ao shopping, né? Os estacionamentos de shoppings têm vagas reservadas para pessoas com deficiência.
E esse caso do qual o doutor Everaldo se referiu, que aconteceu com ele, isso é corriqueiro de acontecer aqui, né? Quantas e quantas vezes nós não vemos pessoas que desrespeitam a lei da pessoa com deficiência e continuam estacionando em estacionamentos reservados para a pessoa com deficiência. Isso é uma coisa que acontece todos os dias, né? E diante disso, eu quero só pegar esse gancho aí para poder dizer um aspecto importante da sua fala, doutor Everaldo, no sentido de que essa campanha que se está lançando hoje aí na OAB Timbaúba, na subseccional Timbaúba, ela é de extrema importância, porque esses desrespeitos, essas coisas que vemos que ainda falta, né, na população de uma forma geral, que é isso que o doutor Jadalia estava falando, da falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, que falta à nossa população, aos indivíduos, aos seres humanos de uma forma geral, é justamente isso que tem que ser esclarecido. E isso só pode ser feito através de uma campanha, verdadeiramente através de uma campanha. Eu estou absolutamente convencido de que isso é o primeiro passo para se fazer uma mudança, né, que uma mudança que não vai ser de um dia para a noite, vai ser um processo. Eu acho que é necessário que se faça agora. E eu acho de extrema importância que isso possa estar acontecendo aí também na nossa cidade, porque coisas que acontecem como acontecem aqui numa cidade como Recife, a gente acaba sem se escandalizar tanto mais, porque acaba sendo uma coisa corriqueira que a gente, por exemplo, você me pediu para lembrar de um caso agora, e especificamente eu não me lembrei, eu me lembro de vários, porque é tão corriqueiro que isso aconteça que você vai banalizando essas situações. Então, é importante demais que se possa estar fazendo essas campanhas educativas, né, que realmente se faça cumprir a legislação para que o indivíduo cada vez mais possa ter essa consciência do papel da pessoa com deficiência, né, da inclusão social, que é extremamente importante, né? Então, de maneira que eu lhe parabenizo por isso e vamos em frente. Eu acho que o debate está bom. Obrigado, doutor. Mais uma pergunta aqui. Doutor Helder e doutor Gedalias, já tiveram a curiosidade de sentar e tentar andar em uma cadeira de rodas? Como eu respondi primeiramente da outra vez, vou responder primeiro, já tive sim, né? Essa curiosidade eu acho que muitas pessoas já tiveram e eu confesso que não é fácil, né? Você até circular, andar em um pequeno trecho em terra plana, em um piso plano, em uma cerâmica, alguma coisa, não é tão difícil. Mas se você tentar forçar para subir qualquer pequeno obstáculo, você vai ver que tem uma grande tendência de virar, né? Não é uma coisa tão simples assim como muitas pessoas pensam. Eu gostaria até de pontuar, doutores, uma situação. Eu tenho irmãos que são advogados, doutor Adair, doutor Eber também, né? Que aconteceu com o doutor Eber, meu irmão, lá em Caruaru. Ele foi a uma audiência lá em Caruaru e nessa situação, uma situação inversa, nós fomos lá, eu não era advogado na época, ele sim era advogado, na intenção de fazer uma audiência em defesa de uma pessoa deficiente, um amparo social deficiente, né? E naquela oportunidade, o procurador do INSS era uma pessoa com deficiência, né? E ele era uma pessoa com grande grau de deficiência. Nós ficamos todos pasmos quando ele entrou na sala, né? A dificuldade que ele teve de entrar, mas ele entrou e estava lá. Por que é que eu estou dizendo isso, doutor? Pegando um gancho lá no início, quando o doutor Everaldo disse que as pessoas, às vezes, ficam observando, olhando com maus olhos, fazem uma certa acepção por uma pessoa ser deficiente. Ora, existem diversas pessoas realmente que têm uma deficiência de grau elevado, até mental, né? Pessoas que realmente não têm percepção das coisas, mas uma grande parte das pessoas tem uma pequena falta de mobilidade, uma pequena falta de força, e são pessoas assim maravilhosas, são pessoas extremamente inteligentes. Eu gostaria até de fazer uma observação aqui, citar o nome de uma pessoa que o doutor Everaldo vai lembrar com certeza, o famoso Stephen, né? Stephen Hawking, se não me engano o nome dele, um grande físico britânico, né? Uma pessoa que tem obras assim
de grandes nomes, ele é autor aí de vários livros, ele tem feito grande coisa na área da física, e era uma pessoa que tinha uma pequena mobilidade do pescoço para cima, né? Ele fazia tudo com aquelas canetinhas de toque, a cadeira dele que movimentava era só com o toque da boca. Então, você veja que são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas extremamente capazes de realizar muitas tarefas. Temos aqui presencialmente nosso doutor Everaldo aqui, né, que é advogado, professor da faculdade, pessoa que já lançou livros aqui, tá? É uma missa, como é que o pessoal diz, é uma missa de corpo presente aqui, de uma pessoa que é totalmente capaz. A pequena dificuldade de mobilidade que ele tem não impede de ser uma brilhante pessoa. Então, eu gostaria realmente que as pessoas tivessem realmente essa empatia, né? Quantas e quantas vezes, abre aspas, antes da pandemia, eu já pude apertar a mão, dar grandes abraços em doutor Everaldo, a gente bateu vários papos aí, somos fãs de tecnologia, das modernidades dos smartphones, né? E quantas vezes aí nós já tivemos um bom papo, grandes papos aí, e eu sempre tive uma grande admiração por ele. Então, através dessa rede mundial de internet, aí, de computadores, eu queria dizer às pessoas que parem, pensem, realmente se coloquem no lugar das outras pessoas. O que será que aquela pessoa vai pensar, vai sentir com essa minha atitude, com essa atitude de um colega, de um vizinho, né? Isso não vai... pode até... Essa minha forma de pensar pode até não favorecer diretamente a vida daquela pessoa, mas com certeza eu irei ser uma pessoa melhor. O ato de fazer essa reflexão, de poder pensar no bem-estar dos outros, tem reflexos ótimos para a nossa própria vida. Nós poderemos viver com a consciência mais tranquila, nós teremos, com certeza, uma vida mais alegre. Eu acredito muito que tudo que nós fazemos na nossa vida tem um reflexo, que seja coisas positivas ou negativas, elas voltam de uma forma ou de outra, ela tem um reflexo. Não estou fazendo aqui apologia a nenhuma religião, não é nenhum espiritismo, nada. É na vida real, é realmente. Quando você planta, semeia boas atitudes, quando você planta, semeia boas palavras, com certeza a vida por si só vai lhe trazer de volta coisas boas. Então, vamos todo mundo ter mais empatia, realmente, nos colocarmos no lugar dos outros, porque amanhã eu posso estar em uma situação difícil. Nós viajamos muito, eu tenho certeza, doutor Helder, o próprio doutor Everaldo tem aí veículo automotor, nós viajamos muito. Quem não pode sofrer um acidente? Né? Quantas e quantas histórias nós não conhecemos de pessoas que têm 20, 30, 40, 50 anos, vida perfeita, de repente sofrem um acidente e começa a passar por certas dificuldades de mobilidade. E aí? E quando essa pessoa chegar numa vaga de cadeirante e não tiver? Quando essa pessoa precisar de ir a um sanitário e não tiver como ele acessar, não tiver as guias, não tiver como ele próprio se ajudar para realizar alguma tarefa? Como é que vai ficar a situação dessa? Será que lá atrás essa pessoa plantou boas ações, plantou bons fluxos, bons pensamentos, para, nessa hora de necessidade, ter esse retorno? Eu tenho certeza que se plantou, terá. Né? Eu tenho certeza que se plantou, terá. Eu, respondendo um pouco a sua pergunta, eu me coloco muito no lugar dos outros. Né? Eu gosto muito de ajudar os outros em N formas, em N sentidos. Já me questionaram no sentido de você é besta, as pessoas se aproveitam, mas isso é um problema delas, não é meu, não. Eu tento dar o meu melhor, eu tento fazer o meu melhor, eu tento ajudar, eu tento ser simpático, né? Eu tento ser cordial, eu tento não desferir palavras pesadas em direção de outras pessoas, né? Eu tento não chamar até palavrão, eu não gosto de chamar palavrão, não tenho. Para quem é cristão, quem crê na Bíblia, diz que a nossa boca tem poder de profetizar, né? Então, até com nossos filhos, com vizinhos, alguns pais, algumas vezes, esse menino é burro, esse menino nunca vai ser ninguém na vida. Está profetizando, né? A boca está profetizando. Então, eu tenho esse bom hábito de sempre estar ajudando, sempre estar desejando o próximo, sempre me alegrar com as alegrias dos outros, né? Eu me lembro muito bem quando o doutor Everaldo comprou um iPhone que ele tanto desejava, e ele mandou lá uma mensagem para mim. Aquilo me deu, doutor Everaldo, uma alegria muito grande, uma conquista. Uma conquista. Pode não ser um prêmio Nobel, pode não ser uma coisa valiosa, financeiramente tão valiosa, mas é uma conquista que a pessoa almejou
e conseguiu. E isso me alegra. Conseguiu. E eu tenho certeza que as pessoas também se alegrarão com as minhas conquistas, com certeza. Com certeza, doutor, com certeza. Nós nos alegramos com a conquista do senhor também, né? E pode ter certeza, o senhor, o doutor Helder, são pessoas, são autarquias, para mim, são exemplos de seres humanos e profissionais. O senhor e o doutor Helder são pessoas... E eu acabei me estendendo um pouquinho na coração. resposta, deixando o doutor Helder responder também. Não. O debate está muito interessante e as ideias também estão fluindo de forma tranquila, né? E assim, concordo com tudo que o doutor Jadalias falou e acrescento mais, sabe? Essa questão da falta de empatia da nossa população, das pessoas em geral, ficou muito visível agora nesse período da pandemia, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se colocar no lugar das outras, né? De cumprir uma quarentena, de não expor as pessoas a esse vírus tão danoso que a gente tem visto, né, que a gente tem sentido na pele aí, pessoas, entes queridos estão indo embora por conta dessa pandemia, e as pessoas estão indo para a rua, estão se aglomerando, então, assim, nada mais... eu acho que é a radiografia da falta de empatia das pessoas, né, da falta de sensibilidade, de se colocar no lugar do outro, né? E isso vem também com uma certa questão também, puxando um pouco para a questão do debate em si, que é a deficiência da pessoa, a gente percebe também que há um certo preconceito, além da falta de empatia, o preconceito. E esse preconceito é um preconceito estrutural. Muitas vezes o cara, eu não sou preconceituoso, eu respeito a pessoa com deficiência, mas vai lá na primeira oportunidade que tem e ele estaciona na vaga do cara com deficiência. Então, assim, é uma coisa realmente que tem que ser combatida, né, com campanhas, de forma pedagógica, né? Porque, como eu disse na minha última fala, isso não vai ser resolvido de um dia para a noite, isso vai ser fruto de grandes debates, de grandes campanhas, né? E eu até sugiro ao doutor Everaldo que ele forme um corpo maior essa campanha, né? Busque aí auxílio, né? Apoio das outras instituições, da própria sociedade timbaúbense, né? Junto à prefeitura, junto ao CDL, junto à igreja, porque isso aí tem que a sociedade abraçar. Se não houver um corpo maior nisso aí, né, às vezes a gente fica brigando muito, né, para que uma coisa se realize, mas quando ela não tem muito apoio, ela muitas vezes não tem o sucesso que a gente almeja. E eu digo isso de cátedra porque quando eu exercia a presidência da Comissão de Exercício Legal, eu vivia as voltas para fazer uma campanha, mas que essa campanha muitas vezes não tinha a ressonância que a gente queria. Então, isso era muito frustrante para quem está realizando um trabalho, né, com ideais, com boas proposições, com o coração aberto para fazer o bem, né, como o doutor Gedalias bem colocou aí a questão de fazer o bem. Quando você faz um bem para as outras pessoas, o seu coração se alegra também. E Deus também se alegra com as suas ações, né? Quem é cristão sabe e tem essa oportunidade de vivenciar um pouco isso. Então, assim, é muito importante que a gente possa também trazer essa questão do preconceito estrutural para essa campanha, né? E para se combater realmente a falta de respeito que existe ainda com a pessoa com deficiência. Uma coisa que é muito séria ainda, que a gente vê, né, que é proporcionar a inclusão social dentro do trabalho da pessoa com deficiência, né? Isso é uma coisa que ainda acontece muito. Muitas empresas, às vezes, levam um auto de infração do Ministério do Trabalho porque não cumpre a legislação de manter uma pessoa com deficiência num posto de trabalho, né? Muitas vezes, quando coloca a fórceps, né, de forma forçada, não proporciona até um ambiente e as condições para aquele trabalhador com um problema de deficiência possa realmente executar seu trabalho. E também nas escolas. Isso é uma realidade que a gente vivencia isso todos os dias. As escolas também são forçadas a incluir entre seus alunos a pessoa com deficiência. E muitas vezes as escolas fazem isso de forma forçada e também não criam as condições para que aquele aluno possa ter um desenvolvimento sem preconceito, sobretudo, né? Igual como todos eles, mas isso fica visível na nossa sociedade, porque existe justamente essa falta de empatia.
essa falta de se colocar no lugar do outro, né? Então, todo esse debate é muito importante, mas eu acho que a ponta dele, o início dele mesmo, se faz com essa campanha. E é uma campanha, meu amigo Everaldo, que eu diria a você que pode ser alargada, né? Envolvendo os demais setores da sociedade, né? Aí em Timbaúba, se você puder alarguecer isso aí, seria muito interessante, porque você vai ver que os resultados vão ser muito melhores. Muito obrigado, doutor. Só mais um comentário aqui. Marco Silvestre. Doutores, eu já vi sala de perícia no INSS no primeiro andar, onde tem elevador que não funciona. Doutor Marcos, é importante a comissão saber disso, mas é interessante que fazer uma denúncia formal para a comissão, né? É importante que a sociedade denuncie para a comissão, né, para poder nós realizarmos as providências cabíveis. Mas muito bom, doutor Marcos Silvestre, muito bom seu comentário aí. A comissão já vai tomar as providências necessárias para resolver essa situação. Tá bom? Doutor Danilo Braz, excelentes profissionais. Boa noite a todos, parabéns aos palestrantes. Muito obrigado, doutor Danilo. E, gente, eu queria agradecer a presença do doutor Helder Macedo, doutor Gedalias. Muito obrigado por disponibilizar o precioso tempo dos senhores para estar nessa humilde live, né, dessa comissão, tá bom? Que Deus abençoe os senhores, a família dos senhores, e o que os senhores precisarem de mim, como amigo, como advogado, podem contar comigo, e podem contar com a comissão também, tá bom? Para o que precisarem. Eu aqui me coloco à sua disposição também, naquilo que eu puder lhe ajudar nessa campanha, viu? Em nome da OAB Pernambuco, eu também estou à sua disposição. Naquilo que eu puder ajudar, vamos em frente, que essa campanha é muito importante. Vamos deixar ela acontecer. Obrigado, doutor. Doutor Everaldo, novamente eu repito, é um prazer enorme, né, participar aqui com o senhor. Me sinto honrado, viu? Entre tantos, fui escolhido de estar aqui junto com o doutor Helder e com o senhor. Sinto honrado. E da mesma forma eu digo, doutor Everaldo sabe que nós compactuamos muito de coisas pelo WhatsApp, conversamos muito, e ele sabe que pode contar sempre comigo, assim como eu também já precisei dele, passei um fio para ele quase acima da hora, doutor, temos uma missão amanhã, e ele prontamente disse, estamos juntos, e a gente resolveu, assim como o nosso grande, eu digo sempre, grande conselheiro, doutor Helder, de vez em quando eu passo aqui um perrenguezinho, tem alguma coisa que foge um pouco do meu controle, eu passo um zap do doutor Helder e ele prontamente também nos responde. Eu sei que ele também está sempre junto conosco, né? Estou sendo cobrado, mandar um abraço aqui aos meus familiares, né? A minha esposa, filhos e filha. Mandar um abraço aqui ao pessoal do escritório que também está nos assistindo, ao pessoal que trabalha conosco. E como o doutor Helder tocou aí na parte da Bíblia, eu gostaria, doutor Everaldo, eu tenho fundamentos cristãos, não tenho nada contra de quem não tenha, né, de quem tem outro tipo de pensamento, mas eu creio muito na Bíblia, tenho meus fundamentos cristãos, e gostaria de deixar um versículo, que toda e qualquer situação que nós estamos passando aqui na vida é temporária. A Bíblia diz que um dia nós todos teremos um corpo unificado, né? Nós todos teremos um só corpo. Lá em Isaías 35, versículos 5 e 6, diz o seguinte: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como um cervo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, um dia eu creio no arrebatamento, eu creio que um dia nós gozaremos de uma alegria ímpar em um lugar especial, e todos os corpos serão iguais, serão corpos de luz igual à imagem do nosso Deus, né? Nós teremos todo o corpo igual. E eu refuto a pergunta que o senhor fez no começo, não é? Que é o tema da nossa live. E eu vou dar só mais uma apimentadinha nessa pergunta e dizer o seguinte: se amanhã nós estivermos em uma condição de falta de mobilidade, quem será que vai poder, né, se colocar no nosso lugar, né? Nós estamos suscetíveis a isso a qualquer minuto, né? Então, agradeço demais a oportunidade, conte conosco,
Qualquer pessoa também aí que está nos ouvindo, conta com o doutor Everaldo, doutor Macedo, conta comigo para o que precisar no particular. Na OAB temos o nosso presidente, mandar um grande abraço ao nosso presidente Antônio Apolinário, né? E um forte abraço aos organizadores dessa live, no que eu digo, no termo internet, né? Que é nosso amigo Marcos Silvestre e o seu filho, né, Marquinhos. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe a todos e qualquer coisa, estamos à disposição. Forte abraço, bom final de semana e que Deus abençoe. Eu queria fazer só um fecho, que na verdade eu interferi, né, mas não me despedi. Dizer que foi um prazer, né, realmente, verdadeiramente foi um prazer. Foi um prazer estar com vocês, né, nesse debate tão interessante, um tema tão pungente e necessário para que a gente possa evoluir e discutir sempre. Me colocar novamente à disposição de vocês e agradecer também, como o doutor Jadalias fez, para não esquecer, a minha família que está aí também me escutando, me vendo nessa noite. Nessa pergunta aí do Lucas Nascimento, é meu filho, né, esse filho inteligentíssimo que fez essa pergunta, de forma que eu queria mandar um beijo para todos. Não tinha como não ser, não. É isso. Viu, doutor? E conte conosco, viu? Estamos aqui. Foi um prazer estar com vocês essa noite. Muito obrigado, doutor. Que Deus abençoe os senhores, que Deus abençoe todo mundo que está assistindo. Bom final de semana e contem conosco sempre. Um abraço. Um abraço. Um abraço, tudo de bom. Se cuidem. Conte conosco. Valeu.